Você sabe qual é o som da maior oportunidade da sua vida passando bem na sua frente? Pois é, exatamente esse. Silêncio total. A calmaria de um mercado que parece que não tá indo pra lugar nenhum. Enquanto a maioria da galera que tá no Bitcoin tá entediada e tá cada vez mais pessimista, cada vez mais medo, os dados mostram outra coisa. Eles estão mostrando a pressão se acumulando embaixo d'água. Ou seja, o Bitcoin não é um mercado que tá parado, monótono. É uma mola sendo comprimida ao máximo. E nesse vídeo eu não vou te dar um monte de previsão furada. Eu vou te mostrar o mecanismo exato que vai disparar o chamado blow off top nesse ciclo e por que a janela para se posicionar antes que essa mola se descomprima e o Bitcoin dispare, ela é muito menor do que você imagina. Essa janela de oportunidade está se fechando por um único motivo simples. O mercado está preso entre duas narrativas poderosas, dois cenários que parecem diametralmente opostos, mas que levam ao mesmo resultado, que é uma explosão de volatilidade. De um lado, a gente tem o fantasma de 2017. Foi um ciclo movido pelo varejo, uma euforia caótica, parabólica, que criou milionários em meses. Uma alta quase vertical, quase irracional, que parece impossível de se repetir. Do outro lado, a gente tem a memória mais recente do ciclo de 2021. Foi um ciclo mais maduro, com topos duplos, influenciado por grandes players, com uma narrativa de que o dinheiro inteligente estava chegando, mas que foi freada pela macroeconomia global. E o conflito central que está paralisando todo mundo hoje é o seguinte: para qual desses dois cenários a gente está indo agora? 2025 parece com 2017 ou com 2021? Será que a alta dessa vez vai ser mais contida e civilizada como a de 2021 e vai nos dar tempo para agir? Ou será que a gente está prestes a entrar numa insanidade vertical igual 2017, onde um piscar de olhos significa perder a maior parte do movimento de alta? A resposta para essa pergunta define quem vai fazer fortuna e quem vai ficar para trás. E a maioria está errando essa análise porque está procurando a resposta no lugar errado. As pessoas olham para o halving e o halving já se tornou completamente irrelevante. Você deve conhecer o Willy Woo. É um dos maiores analistas on-chain do mundo, um verdadeiro OG do Bitcoin. Recentemente, em Riga, na Letônia, durante a Baltic Honey Badger, uma das conferências mais tradicionais da Europa, o Willy Woo deu uma entrevista onde ele finalmente admitiu que o halving se tornou praticamente irrelevante para o preço. O verdadeiro motor, na verdade, sempre foi outro. Os ciclos de 4 anos mais tinham a ver com outra variável do que com o próprio halving. Um ciclo muito mais poderoso que pela primeira vez está se desincronizando dos ciclos de halving. E é exatamente essa desincronização que está criando essa mola comprimida que é o Bitcoin hoje, e eu vou te provar isso agora. Para te provar isso, eu preciso confessar uma coisa primeiro. Por muitos anos eu, como quase todo mundo, acreditava piamente na religião do ciclo de 4 anos do halving. Para mim era o meu norte, era o meu calendário, e isso parecia fazer todo sentido, certo? A oferta de Bitcoin é cortada pela metade, o preço sobe quando o mercado se dá conta da escassez crescente. Era simples e elegante, mas como a gente está descobrindo agora, era nada mais do que uma perigosa coincidência. E chegou a hora da gente desmascarar isso, porque não faz sentido olhar para isso como se fosse uma realidade daqui para frente. Basear as nossas decisões nessa premissa de que os ciclos de 4 anos continuarão existindo, hoje em dia é como navegar com um mapa antigo em vez de usar GPS. Eu mesmo no passado já calibrei as minhas estratégias com base nesse mapa e isso me fez perder bastante dinheiro. A verdade dolorosa que os dados nos forçam a encarar é que o halving era coadjuvante e não protagonista, não a estrela do show. O verdadeiro protagonista sempre foi um único só, que é a liquidez global. O que o Willy Woo e outros analistas de ponta perceberam é que os ciclos de impressão de dinheiro, de injeção de liquidez na economia, coincidiram perfeitamente com os halvings durante muito tempo. O que a gente achava era que tinha um choque de oferta programado e, na verdade, o que estava acontecendo era que o Bitcoin estava surfando ondas gigantescas de dinheiro barato que estavam inundando todos os mercados de risco. E aqui está a chave para entender a oportunidade gigantesca que está na nossa frente agora. Pela primeira vez na história, parece que esses dois ciclos não estão mais perfeitamente casados. O halving de 2004 aconteceu, só que a onda de liquidez, aquele dinheiro fácil que historicamente vinha acontecendo de 4 em 4 anos, não veio com a força total que a gente esperava. Talvez por fatores políticos, talvez pelo Fed estar agindo de forma política para prejudicar Donald Trump. A gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores, mas fato é que a economia global mostra sinais de desgaste, a economia norte-americana mostra sinais de desgaste, os déficits de endividamento cada vez maior e o Fed não está contribuindo, injetando liquidez na economia como ele historicamente fazia. Essa
Essa liquidez, portanto, não veio com força total ainda, ela está represada, esperando os cortes de juros que todo mundo está falando. Talvez eles venham agora em setembro. É por isso que o ciclo parece ter se alongado. É por isso que o mercado está nessa calmaria, nessa monotonia tensa. A mola está sendo comprimida cada vez mais, porque o gatilho da liquidez, que historicamente vinha meio que sincronizadinho ali com o halving, dessa vez está atrasado. E é exatamente essa anomalia, esse evento único que está criando uma oportunidade de assimetria que talvez a gente não veja nunca mais. Se você estava esperando o halving fazer efeito, então acorda, porque o que a gente na verdade está esperando é a comporta da liquidez se abrir. E quando ela se abrir, meu amigo, não vai ter subida gradual, vai ser uma reprecificação instantânea e violentíssima. Portanto, essa mudança de foco do halving para a liquidez não é teoria minha. Ela é uma reavaliação do que os analistas mais sérios do mundo foram forçados a fazer inevitavelmente. O próprio Willy Woo, que por anos foi um dos maiores proponentes daquele modelo Stock to Flow, do Plan B e dos ciclos do halving, recentemente fez essa declaração em Riga que mudou tudo. Vamos assistir. Are the cycles over? I think that Bitcoin is now the first entry of a global macro asset, the first time that's one has come into the scene that trades at scale in 150 years. And that's subject to cycles. And what are those cycles? They're global macro. And what is the leading, determiner? Global liquidity. In other words, money printing. The cycles of money printing. It happens to be every 4 years. We always thought it was a halvening impulsing, and then the supply shock giving us a bullish push. I think that's always been true in the past, but we also had this timing that was set up when Satoshi released Bitcoin. It was just after the world financial crisis. He talked about it and etched it into the Genesis block, and that was when the world was injecting liquidity, meaning printing money to save the economy. And so we were synced in these two superimposed cycles, the first one being the halvening, the second one being global macro. And used to be the halvening was most important, because when 25 Bitcoins per 50 Bitcoins per block drops to 25, that's a big shock. And now that's sort of diluted out and not that significant. Pois é, vocês ouviram isso? Diluído e não tão significante. Isso não é apenas uma opinião, é uma rendição aos dados. Portanto, isso valida que a nossa análise está correta, que o jogo mudou. Uma anedota aqui curiosa. Stan Druckenmiller, talvez o investidor mais bem sucedido da história de Wall Street, conta a história de que no começo da sua carreira ele foi analisar uma ação a pedido do seu chefe, foi lá e buscou uma série de informações fundamentais do ativo, da gestão da empresa, etc. E quando ele levou esse relatório para o chefe jogou tudo fora e falou: cara, o que realmente impacta o preço dessa ação? E ele ficou claro que eram os ciclos de liquidez pela primeira vez. Ele entendeu que, como dizem os americanos, a rising tide lifts all boats, ou seja, quando a maré sobe, todos os barcos sobem de nível. E é exatamente isso que a gente tem que analisar aqui. Portanto, se você está usando o mapa anterior dos ciclos de halving, jogue ele fora na lata do lixo, porque o que importa é esse novo mapa e ele vai revelar o que pode acontecer nos próximos meses. Então, se o halving não é o gatilho principal e sim a liquidez, como isso ajuda a gente a entender para onde a gente vai? A resposta está em analisar os últimos 2 grandes ciclos, não pelo halving, mas sim pela lente do dinheiro e quanto estava sendo impresso e para onde estava indo e quem estava no controle. Vamos embora analisar isso. Primeiro, caso de 2017, que foi a fúria do varejo. Em 2017, a gente tinha um sentimento de que cripto era velho oeste. Foi a primeira vez que eu tive contato com Bitcoin e na época era o auge da febre dos ICOs. Parecia assim um velho oeste, dinheiro da internet para nerds, não existiam ETFs, não existia MicroStrategy comprando bilhões e bilhões. Era um território 100% dominado pelo varejo e pessoas como eu e você descobrindo essa loucura pela primeira vez. O que aconteceu ali foi um ciclo de feedback perfeito, ou seja, a liquidez global pós-crise de 2008 já estava no sistema. Se você não lembra, os bancos centrais dos Estados Unidos, da Europa e ao redor do mundo cortaram os juros para praticamente zero de 2009 e 2010 por quase uma década, e isso se refletiu inevitavelmente no cenário de 2017. Parte dessa liquidez gigantesca que estava inundando o sistema inevitavelmente começou a entrar no Bitcoin. O preço começou a subir um pouquinho, chamou a atenção da mídia, a mídia trouxe mais gente comprando fez o preço subir mais. Isso se espalhou rapidamente e criou um ciclo de FOMO, de medo de ficar de fora
puríssimo, sem freios institucionais. E aqui está o primeiro insight crucial dessa análise. Quando o varejo está no controle e o FOMO se instala, não existe teto lógico para o preço. A ganância se torna o único indicador que importa e a subida é muito mais rápida e muito mais violenta do que qualquer modelo racional pode prever. Agora vamos para o segundo caso, que é o caso do mecanismo de 2021, onde tivemos um teto institucional bem esquisito. Em 2021 a liquidez foi ainda mais absurda. Os governos imprimiram trilhões de dólares em resposta à crise do Covid. Esse dinheiro jorrou parte no Bitcoin, levando ao primeiro topo em abril de 2021. Só que alguma coisa muito estranha aconteceu naquele ciclo. A força da alta estava aparecendo suprimida, não era igual à força de 2017. E na época o pessoal culpou a macroeconomia e ela sim teve seu papel. Só que hoje, olhando para trás, a gente sabe a resposta, sabe a verdade do que aconteceu. Tinha uma espécie de freio de mão puxado, invisível e fraudulento nos bastidores. Esse freio de mão se chamava FTX. Enquanto o mercado estava celebrando a adoção crescente, a SBF, Sam Bankman-Fried, que era o queridinho da grande mídia de Wall Street e o poster boy do Bitcoin no ciclo, ele estava vendendo quantidades inimagináveis de Bitcoins de clientes, criando uma oferta fantasma e uma pressão de venda constante e artificial. Toda hora que o Bitcoin tentava iniciar uma fase parabólica, nos moldes de 2017, essa parede de venda fraudulenta entrava em ação. Portanto, o blow-off top de 2021 não foi apenas adiado, ele foi roubado da gente. E esse é o segundo e mais poderoso insight. O ciclo de 2021 não representa o verdadeiro potencial de um mercado com entrada institucional. Ele representa um mercado que foi sabotado. A ausência do blow-off top de 2021 não foi uma característica natural, e sim o resultado de manipulação massiva, e hoje a gente sabe dessa verdade. Agora, vamos acelerar para 2025. Vamos falar de hoje. Por que estamos prestes a ver o cenário talvez mais explosivo da história? Porque pela primeira vez nós temos os dois motores que estão alinhados na pista, prontos para acelerar ao mesmo tempo e sem o freio de mão puxado da FTX. Motor número 1 é o capital institucional. Com os ETFs e as Bitcoin Treasury Companies cada vez mais numerosas e cada vez mais capazes de movimentar trilhões e trilhões de dólares do mercado tradicional para o Bitcoin, esses trilhos de transição já estão construídos e devidamente pavimentados. Motor número 2 é o retorno da liquidez global, somado à FOMO do varejo. A comporta da liquidez está prestes a se abrir com os cortes de juros. E aqui está o ponto crucial da análise que talvez você esteja subestimando se você acha que o topo está próximo. Tá vendo esse site aqui, da CoinGlass? Eu vou deixar o link na descrição. Mas aqui você tem 30 indicadores gráficos que sinalizam possível chegada do topo. E como você pode ver aqui, desses 30, um total de 0 nesse momento estão acendendo luzes de alerta. Ou seja, tudo indica que o topo está bem distante ainda e temos muito chão pela frente nesse bull market. Portanto, se desses 30 indicadores de topo como Pi Cycle Top, Rainbow Chart, ETF to BTC Ratio, MVRV Score, Bitcoin Bubble Index e uma série de outros, nenhum deles está sinalizando possíveis chegadas de topo próximo, que isso significa que talvez o varejo ainda não tenha se dado conta e entrado no jogo, talvez a euforia de 2017 esteja em algum momento pela frente, mas ainda não começou. Então o que a gente tem hoje é capital massivo de ETFs e Bitcoin Treasury Companies prestes a ser combinado com a euforia do varejo, tudo isso impulsionado e abastecido por uma nova onda de liquidez global. Eu não sei você, mas para mim isso parece a tempestade perfeita. Então o capital dos institucionais com a irracionalidade e euforia do varejo. Isso não vai criar um cenário como 2017 ou como 2021. Isso vai criar um cenário que seria a soma dos dois. Por isso, para mim, me parece que a próxima fase vai sim ser um blow-off top com um volume de capital que talvez a gente nunca tenha visto antes. Só que há uma peça extra nesse quebra-cabeça. Um elemento surpresa que mesmo os veteranos nunca viveram. Nos ciclos passados, o que criava volatilidade extrema no topo era especuladores tentando adivinhar o topo para vender por dólar. Só que o perfil do comprador, hoje em 2025, a maior parte do dinheiro que entra no mercado do Bitcoin, mudou. Os grandes players que estão representando boa parte da demanda hoje entram via ETFs e não necessariamente são especuladores. Podem ser instituições, fundos de pensão, fundos soberanos, etc. Eles não estão aqui para ficar flipando Bitcoin e tentando adivinhar topo, fazer trading. E as Bitcoin Treasury Companies, idem. Eles estão comprando
o Bitcoin como uma espécie de apólice de seguro contra a desvalorização do dinheiro fiat. Eles compram para segurar por anos, não por meses. E isso nos leva ao insight chocante de que a natureza da demanda talvez tenha mudado de especulativa para estrutural, o que significa que o blow-off top desse ciclo pode ser muito menos um pico instável e mais um platô ascendente e robusto. Ou seja, as correções tendem a ser cada vez mais suaves porque essa nova muralha de demanda de longo prazo entra para comprar em qualquer queda. E se você, assim como eu, quer se beneficiar dessa simetria e talvez dessa tempestade perfeita do melhor dos dois mundos de 2017 e 2021, saiba que esse cenário é o cenário perfeito para quem quiser usar a estratégia de opções. Você pode montar posições direcionais com calls de IBIT com confiança, sabendo que a base de compradores hoje é muito mais sólida e que isso pode te dar uma simetria gigantesca com menos risco de downside. Agora você tem um novo mapa para analisar onde a gente está nesse ciclo. Você não vê mais o mercado como estamos em 2017 ou em 2021, mas sim como uma fusão poderosa, o melhor dos dois mundos. Tudo isso impulsionado por uma onda de liquidez que talvez seja muito maior do que as outras passadas. Agora você entende que a calmaria de hoje não é porque não existe demanda pelo Bitcoin, mas talvez porque a gente está naquele silêncio antes do tsunami, aquela calmaria no mar antes da onda gigante. E portanto você agora tem clareza para sair da paralisia da dúvida e se colocar numa posição muito mais confortável. Se essa análise te trouxe essa clareza que você precisava, então eu te peço para fazer 3 coisas super rápidas. Primeiro, deixar o seu like aqui nesse vídeo para que ele chegue para mais pessoas. Se inscrever no canal. Segundo, e compartilhar esse vídeo com seu amigo que acha que a gente está próximo do topo e que os ciclos de 4 anos vão se perpetuar para sempre. Ele precisa ver isso para entender aonde a gente está e como o mundo funciona daqui para frente. E agora eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários o que você está sentindo agora. Você está sentindo FOMO por achar que uma explosão de preço está próxima ou qualquer outra coisa? Você concorda comigo que os ciclos de 4 anos talvez não façam mais sentido? Tem muito mais a ver com psicologia humana e injeção de liquidez da economia? Sim ou não? Quero ouvir de você, deixa aqui nos comentários. E portanto, se você quer transformar essa análise em ação e se posicionar para aumentar a sua quantidade de bitcoins, lembre-se da mentoria de opções. Tem todos os detalhes no link aqui na descrição desse vídeo. Basta clicar, aplicar, e se você tiver o perfil eu vou entrar em contato com você, te explico tudo e a gente começa juntos a multiplicar o seu patrimônio enquanto a simetria existir. Lembre-se, 0 dos 30 indicadores de topo estão acendendo alerta, portanto ainda tem muito chão pela frente nesse bull market, o topo provavelmente está bem longe e as calls ainda estão muito mais baratas do que estarão quando a gente estiver mais próximo do topo. E agora que você entendeu a dinâmica desse ciclo, talvez você esteja se perguntando sobre as Bitcoin Treasury Companies e o papel delas em tudo isso. Elas são a maior revolução que já existiu no mercado de capitais ou são uma armadilha? No vídeo que está aparecendo aqui na tela agora, eu mergulho a fundo nesse paradoxo das Bitcoin Treasury Companies. Eu explico por que comprar ações dessa empresa pode ser um erro gigantesco para você que já tem Bitcoin e como elas estão ao mesmo tempo acelerando a hiperbitcoinização. Parece estranho, mas é realidade. É o próximo nível de análise para quem quer navegar esse mercado como um profissional. Portanto, clica aqui agora e vamos continuar essa conversa comigo.